Olá, bem-vindo à aula de hoje, aula 80, multiplicação de inteiros. A multiplicação de qualquer número por zero é sempre igual a zero. Isto é, se x pertence aos inteiros, 0 vezes qualquer número é igual a qualquer número vezes zero, e o resultado sempre será zero. Multiplicando o número inteiro x por menos 1 é o mesmo que tornar o oposto de x, ou seja, menos 1 vezes x é igual a menos x. Quando multiplicamos um número por menos 1, estamos pedindo o oposto dele. Menos 1 vezes 5, qual que é o oposto de 5? Menos 5. Menos 1 vezes menos 5, qual que é o oposto de menos 5? É 5. Devido a isso, as seguintes regras são sempre válidas. Lembrando que usamos essa regra apenas na multiplicação e no inverso da multiplicação, que seria a divisão. Vamos lá. Positivo vezes positivo é positivo. Positivo vezes positivo é positivo. Positivo vezes negativo é negativo. Negativo vezes positivo é negativo. E negativo vezes negativo é positivo. Na multiplicação, quando eu multiplico sinais iguais, tenho como sinal positivo. Quando eu multiplico sinais diferentes, tenho como resposta sinal negativo. Lembrando que é na multiplicação, positivo vezes positivo, positivo, positivo vezes negativo, negativo, negativo vezes positivo, negativo, negativo vezes negativo é positivo. Vamos lá, continuando a aula. Iremos resolver alguns exercícios para entender melhor, ok? Quando o número não tem sinal, subentende que o número é positivo, ok? No caso, eu tenho um número positivo que está multiplicando um número negativo. Quando isto acontece, positivo vezes negativo, eu terei como resposta um número negativo, ok? Então, positivo vezes negativo, a primeira coisa a fazer é colocar o sinal negativo. Ok? Feito isso, tabuada do 6, ou tabuada do 4. 6 vezes 4. Ok? 6 positivo vezes 4 negativo tem como resultado menos 24. Vamos lá ver. Eu tenho um número positivo, o 8 é positivo. Ok? E eu tenho um número negativo, menos 9. Positivo vezes negativo, eu terei um número negativo como resposta. Agora vamos à tabuada do 8, ou do 9, vice-versa. 8 vezes 9, um tempinho para vocês pensarem. Pronto. Isso. 72. Ok. Parabéns. Então, 8 vezes menos 9, positivo vezes negativo, eu terei como resultado menos 72. Vamos para próximos. Todo número multiplicado
por 0, eu tenho como resposta 0. 0 vezes 40, 0. 10 vezes 3, um número positivo, vezes um número negativo. Positivo vezes negativo, negativo. 10 vezes 3, 30. Ok? Como que é a regra? Vamos lá. Mais vezes mais é igual a mais. Menos vezes menos. Temos que tomar bastante atenção que essa regra é a regra de sinais na multiplicação, ok? Quando eu multiplico sinais iguais, eu tenho como resposta um sinal positivo. Menos vezes mais, negativo vezes positivo, tenho como resultado um número negativo. Positivo vezes negativo, tenho como resultado um número negativo. Ok? Relembrando novamente, esta regra é somente na multiplicação ou na divisão. Quando eu coloco um parênteses, né, e o sinal encostado no parênteses, subentende que eu estou multiplicando, né? Mais vezes mais, mais, menos vezes menos, mais, menos vezes mais, menos, mais vezes menos, menos. Como vimos no início da aula, positivo vezes positivo é positivo, ok? Negativo vezes negativo é positivo, negativo vezes positivo é negativo, e positivo vezes negativo é positivo. 0 vezes qualquer número, o resultado sempre será 0. Quando eu multiplico um número positivo pelo número negativo, eu tenho como resultado um número negativo. Ok? Simples assim. Vamos continuar a aula. Vamos lá. Exercício 2, dado x, desenhe na reta. Primeiro vou verificar a reta, o sentido da reta. Eu tenho x aqui à direita do zero, então à esquerda, na mesma distância, eu terei o menos x, ok? Se esse lado eu tenho x, desse outro lado simétrico, né, o oposto, eu tenho menos x. Se eu andar a mesma distância, eu terei menos 2x, em seguida o menos 3x, 4, 5, menos 6x. Menos 1x, menos 2x, menos 3x, menos 4x, menos 5x, menos 6x. Ele vai parar mais ou menos nesta posição, ok? Pronto. Aqui estará ele, né? Nesta posição, ok? Menos 6x estará nessa posição. Vamos para a letra B. A letra B é 4x. Porém, preste atenção, essa reta ela está no sentido diferente, né? Ao contrário. Aqui, aqui eu tenho um x, aqui eu terei o 2, aqui eu terei 3, aqui eu terei o 4.
O 4x ele estará aproximadamente nesta posição. Ok? 4x estará aproximadamente nesta posição aqui. Ok? Dado x, desenha na reta. Pronto, desenhei. Eu estou com o mouse, mas se vocês quiserem, né, podem escrever aqui, ó. Ok, vamos continuar na aula. Observamos que esse x é inteiro. Então, por exemplo, 3x, eu posso escrever x mais x mais x. Escreva como soma os produtos abaixo, em que as letras representam números inteiros. Exemplo, 2a. 2a, como que eu posso escrever? Eu posso escrever a mais a. Ok? 6k, como que eu posso escrever? K mais ok? Eu estou escrevendo aqui com o mouse e vocês estão percebendo que a letra não está ficando tão boa, né? Mas dá para entender. 2A, eu posso escrever nesse formato. 6K, eu posso escrever nesse formato. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles estão somando. E a C eu vou deixar com vocês, ok? O exercício número 4, efetue, é uma multiplicação. 54 vezes menos 66. Deixarei com vocês também. Primeira coisa que eu tenho que observar. O resultado final dará negativo, porque eu tenho positivo vezes negativo. Positivo vezes negativo eu tenho como negativo. Vou deixar vocês fazerem essa multiplicação. O resultado dessa multiplicação será um número negativo, ok? Vamos lá. Podem fazer. Próximo exercício, eu tenho dois números negativos, esses dois números negativos estão se multiplicando, menos vezes menos eu sei que o resultado será positivo. Novamente, algoritmo da multiplicação, vocês irão multiplicar e como resposta terei um resultado positivo. Ok?
Alunos, muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau.